Uma humilde garçonete dá aulas gratuitas para um garoto sem teto, sem saber que ele é o filho pródigo de um bilionário. E se o garoto que você vem ajudando secretamente há meses acabar sendo herdeiro de um império da mídia, se escondendo da vida que pode torná-lo um bilionário? E se as histórias que ele escreve, cruas e cheias de dor, não forem apenas ficção, mas a chave para um mundo de fama, fortuna e um passado que ele tentou desesperadamente esquecer? A cidade de Nova York nunca dormia, mas o Starlight Diner era onde seus insones se escondiam, aninhado entre uma loja de penhores e uma bodega fechada. Era uma relíquia de uma era esquecida. Pisos de linóleo rachados, cabines de vinil emendadas com fita adesiva e uma jukebox que não funcionava desde os anos 90. Para Clary Thompson, 32 anos e desgastada, era a coisa mais próxima de um lar que ela tinha. Seu cabelo Oren estava sempre preso em um coque bagunçado, seus olhos verdes afiados, mas suavizados por anos carregando os fardos de outras pessoas. Ela já sonhou em lecionar, em moldar mentes jovens, mas a vida tinha um jeito de transformar sonhos em pó. Um emprego sem futuro, uma mãe perdida para o vício e um noivo que a deixou com nada além de um apartamento meio vazio. Clary aprenderá a sobreviver mantendo seu coração pequeno e suas expectativas ainda menores. Suas noites eram uma névoa turva de recargas de café e sorrisos forçados para os clientes regulares do restaurante, taxistas, bêbados e ocasional alma perdida que vagava pelo frio. Mas uma alma continuava chamando sua atenção. Um garoto, de no máximo 17 anos, que reivindicava a mesa da esquina como se fosse seu reino. Max. Ele vinha lá há meses. Sempre sozinho. Sempre com o mesmo moletom surrado que grudava em seu corpo pequeno. Ele pediu 2 fatias de torrada sem manteiga e fez isso durar horas. Com a cabeça inclinada sobre um caderno esfarrapado, ele escrevia com uma intensidade que beirava o desespero. Clary notou como ele se encolheu diante de barulhos altos. Como o dele. Seu olhar disparava em direção à porta sempre que ela se abria. Ela via a fome nele, não apenas por comida, mas por algo mais profundo. Algo que ela reconhecia em si mesma. Numa noite tranquila, quando o relógio marcava meia-noite, ela deslizou para a cabine em frente a ele. Um bule de café fresco na mão. Você está queimando um buraco no papel, disse ela, com a voz leve, mas curiosa. A mão de Max congelou, seus olhos castanhos lançando-se para cima, vigilantes. Não é nada, murmurou ele, empurrando o caderno para mais perto do peito. Não parece nada. Clary inclinou a cabeça, vislumbrando a letra apertada e inclinada. Você é um poeta, um romancista, um gênio secreto. Ele bufou, mas um leve rubor subiu por sua nuca. Só histórias. Histórias nunca são nada. Ela se inclinou para a frente. Eu dava aulas particulares para crianças quando pensava que seria professora. Inglês era minha praia. Se você quiser, posso dar uma passada por lá um dia desses. Sem compromisso, Max a encarou. Sua expressão era uma mistura de desconfiança e desejo. Por que você se importaria? Clary deu de ombros, mas seu sorriso era caloroso. Porque acho que você tem algo que vale a pena ouvir, e aposto que não ouve com frequência suficiente. O restaurante se tornou o refúgio deles depois dos turnos de Clary, quando os últimos retardatários saíam cambaleando e a cidade se acalmava. Cantarolando, ela e Max sentaram-se sob as luzes de neon bruxuleantes, xícaras de café fumegantes entre eles. As histórias de Max eram ásperas e escarpadas, histórias de crianças solitárias lutando para atravessar cidades cruéis, cheias de heróis que não venceram, mas continuaram lutando. Suas palavras eram pesadas. Clary não esperava uma mistura de esperança e desgosto que lhe fizesse doer o peito. Ela ofereceu críticas gentis, apontando onde uma metáfora poderia cantar ou um personagem poderia respirar em troca. Max começou a deixá-la sozinha, em paz e proteção. Ele morava em um lar coletivo, disse ele, um lugar com muitas crianças e poucos cuidados. Ele não falava sobre família, e Clary não pressionava. Ela sabia como era carregar cicatrizes. Não se podia mostrar como seu pai a havia abandonado, a lenta descida de sua mãe para a vodka e o desespero. O noivo que lhe prometera a eternidade a deixará para juntar os cacos.
Max era um espelho que refletia as partes reflexivas de si mesma que ela havia enterrado. Em uma noite chuvosa, enquanto trovões sacudiam as janelas da lanchonete, Max empurrou uma nova história para o outro lado da mesa. Era sobre um garoto que construiu uma jangada para navegar para longe de uma cidade em chamas. Os profissionais eram mais astutos, mais confiantes. Mas foi a devoção que fez o coração de Clary parar por quem me vê. Ela engoliu em seco, com os olhos ardendo. Isso é bom. Max, muito bom. Você tem algo especial. Ele abaixou a cabeça, mas ela viu o brilho de orgulho em seus olhos. Você acha que eu poderia fazer algo com isso? Eu sei que você pode, disse ela com firmeza. Há um concurso, o Prêmio Vozes Jovens, para estudantes do ensino médio como você. O vencedor ganha uma bolsa de estudos e a chance de ler em um grande baile de gala em Manhattan. Você deveria participar. Os dedos de Max apertaram seu lápis. E se eu não for bom o suficiente? Então faremos você ser bom o suficiente, disse Clary, encontrando seu olhar. Clary se jogou no projeto como se fosse sua própria salvação. Ela passava os dias de folga estudando as regras do concurso de impressos na biblioteca pública e folheando livros didáticos antigos em busca de dicas sobre arcos narrativos e voz. Max, por sua vez, dedicou toda a sua alma à sua obra. Um conto chamado A Cidade das Sombras, sobre um garoto em busca de seu pai perdido em um labirinto em Metrópolis. Parecia vivo e ameaçador. A história era cheia de dor. Clary percebeu e se perguntou o quanto dela era de Max. Seus encontros noturnos se tornaram mais longos. O silêncio no restaurante era quebrado apenas pelo arranhar do lápis de Max, pela risada suave de Clary, enquanto ele contava uma piada rara. Ele contou a ela sobre seu amor por romances antigos de ficção científica, como lera Duna 3 vezes no porão sombrio do dormitório. Ela compartilhou seus próprios sonhos, como queria ensinar às crianças o amor pelos livros, como ainda esperava que um dia fizesse isso pela primeira vez. Clary sentia-se parte de algo real, algo maior do que apenas sobreviver. Mas o mundo ainda não havia terminado com Max. Certa noite, enquanto trabalhavam, um homem estava do lado de fora do restaurante, com o rosto meio coberto por um cachecol. Max ficou tenso, o olhar fixo na janela, e um arrepio percorreu Clary. — Você está bem? Perguntou ela. — Sim, disse ele rápido demais. Só pensei ter visto alguém. Mas suas mãos tremiam quando ele fez as malas e saiu mais cedo do que de costume, agarrando seu caderno com força. Clary ignorou o ocorrido, mas o incidente deixou uma rachadura em seu frágil mundo. Ela se dedicou ainda mais. Ajudou Max a refinar Shadow City até que brilhasse. Quando ele a deixou, ela o convidou para um milkshake, e eles brindaram com taças sobre a primeiro lugar. A vitória deveria ter sido um triunfo, mas foi o começo de um pesadelo. O prêmio Young Voices publicou The Shadow City em uma revista literária, com uma biografia que mencionava a idade de Max e suas raízes em Nova York. Clary planejava aplaudi-lo na festa, mas Max estava ficando bravo. Seu telefone não parava de vibrar, e ele o silenciou com uma careta. Repórteres ligaram para o restaurante perguntando por Maxwell Blake, e Clary riu disso como um erro até os paparazzi chegarem. Aconteceu em uma noite congelante, enquanto Clary fechava o restaurante. Um enxame de câmeras disparou para a frente. Flashes queimaram seus olhos. Vozes gritavam perguntas sobre a aparência de Jonathan Blake. Clary cambaleou para trás, com o coração disparado, quando Max emergiu do beco, pálido. — Sinto muito, sussurrou ele, quase inaudível em meio ao caos nos fundos da lanchonete, com a imprensa batendo na porta trancada. Max lhe contou a verdade. Ele era Maxwell Blake, filho de Jonathan Blake, o magnata da mídia que construiu um império de jornais e emissoras de televisão antes de morrer, ou assim o mundo pensava, em um acidente de avião há 8 anos. Max, então com 12 anos, foi o único sobrevivente, resgatado dos destroços com queimaduras, uma perna quebrada para protegê-lo dos inimigos do pai, magnatas rivais, autoridades corruptas, uma imprensa voraz. Os conselheiros do pai o esconderam, apagaram sua identidade e o transferiram de um lar adotivo para outro. Desde então, ele viveu como Max Carter, um fantasma em sua própria vida, escrevendo para não enlouquecer, mas a competição havia desfeito tudo. Um jornalista que revisava a biografia encontrou uma foto de Max de um antigo evento beneficente antes do acidente. O reconhecimento facial fez o resto.
Agora o mundo sabia que o filho pródigo do bilionário havia encontrado a família de Max, tios, tias, primos dos quais ele mal se lembrava. Ofereceram-lhe um lugar em seu império, mas teve um preço. Salas de reunião, aparições públicas. A vida é escrita por outra pessoa. Clary ouvia, com a mente em turbilhão. Ela sabia que Max era especial, mas aquele era um mundo que ela não podia tocar. Por que você não me contou? Perguntou ela, com a voz quase inabalável. Eu queria, disse ele, com o olhar suplicante. Mas você era a única coisa imaculada, a única coisa que era minha. A festa foi um borrão. Clary compareceu, com o vestido de segunda mão coçando a pele enquanto Max lia A Cidade das Sombras para uma sala cheia de membros da elite de Manhattan. Ele parecia um estranho, com o terno elegante, o cabelo penteado para trás, a voz confiante, mas distante. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu, mas foi um sorriso vazio, e Clary sentiu uma pontada de perda que não conseguia nomear. O restaurante parecia um bocado sem Max. Sua mesa permaneceu vazia, o ar pesado com o fantasma de suas conversas noturnas. Clary se enterrou no trabalho, mas a dor permaneceu. Ela sempre soube que Max iria embora. Todos sabiam, mas isso doía mais do que deveria. Seu passado se insinuava e sussurrava que ela não era o suficiente, que nunca fora o suficiente. Seu pai, sua mãe, sua noiva, todos haviam partido. Porque Max seria diferente. Max, enquanto isso, estava sufocando. A mansão da família Blake na Quinta Avenida era uma prisão de cristal e mármore, cada conversa uma transação. Seu tio Richard Grayson, um homem de aço com os olhos do pai, falava do legado Blake como se fosse uma coroa que Max tinha que usar. Eles o matricularam em uma escola particular, contrataram estilistas para refinar sua aparência, ele e Max para abraçar seu papel de herdeiros. Mas cada evento para a imprensa, cada flash de câmeras parecia uma traição ao garoto que havia escrito histórias. Certa noite, em um restaurante, Max escapou de um leilão beneficente e desapareceu. No restaurante, sua gravata afrouxada, seus olhos estavam doloridos, o restaurante estava vazio. Clary estava limpando as mesas, de costas para a porta. Eu não consigo respirar, ele disse, sua voz rugindo. Eles querem que eu seja ele, meu pai. Mas eu não sou ele. Clary, eu não sei quem eu sou. O coração de Clary está dilacerado, mas sua própria dor assegurou. Você tem uma chance de algo grande. Max, uma família. Um futuro não o desperdice em um lugar como este. O rosto de Max se enrugou. Você. Acha que é isso? Você acha que não é para mim? Ela cruzou os braços, sua voz tensa. Eu sou uma garçonete. Max, você é um Blake. Nós não pertencemos à mesma história. Ele se aproximou. Seu olhar sombrio. Você é o único que já me viu. Não o dinheiro, não o nome. Você me viu. Clary queria acreditar nele, mas o medo impediu. Você tem uma família agora, ela disse. Vá e fique com eles. Max saiu da lanchonete e bateu a porta, o som ecoando como um último adeus. A pressão sobre Max aumentava. Sua família era quem deveria revelar uma nova iniciativa da Blake Media, uma plataforma de streaming que competiria com a Netflix, tendo Max como seu rosto. A imprensa anunciava Maxwell Blake como o novo rosto da Blake Media, um prodígio renascido que lideraria o império de seu pai. Mas quanto mais Max conhecia, mais feio ele se tornava. Ele encontrou arquivos no escritório do tio, e-mails que sugeriam que a queda de seu pai não fora acidental, rumores de negócios com investidores duvidosos. O império estava podre e esperava-se que Max o polisse. Clary, enquanto isso, enfrentava seus próprios demônios. Enquanto limpava seu apartamento, encontrou uma caixa com as coisas de sua mãe, fotos, um chip de sobriedade, uma carta que ela havia escrito, mas nunca enviado. Sinto muito, Clary, dizia. Eu queria fazer você se sentir melhor. As palavras a dilaceraram, forçando Clary a perceber como ela havia deixado o seu. Percebeu que Max não a abandonaria. Ele estava se afogando, e ela havia virado as costas. Certa noite, Clary encontrou um bilhete escondido por baixo da porta do restaurante, uma página do caderno de Max, um novo fragmento de uma história sobre um garoto que precisa escolher entre um trono e um amigo. Bem no fundo de seus rabiscos bagunçados, eu preciso de você. O coração de Clary disparou. Ela sabia onde ele estaria. Encontrou no terraço de seu antigo dormitório.
O horizonte da cidade brilhava abaixo deles. Não consigo, disse Max, com a voz embargada. Não consigo ser o que eles querem, mas não sei ser eu mesma sem você. Clary pegou a mão dele, com o olhar firme. Você é Max, o garoto que escreve histórias que fazem as pessoas sentirem que você não precisa de mim, nem delas. Ele olhou para as lágrimas dela enquanto caíam. Mas eu quero você, Clary, e sempre vou querer. A coletiva de imprensa tinha como objetivo consolidar o papel de Max como herdeiro da Blake Media. O salão de baile do Waldorf Astoria estava lotado de repórteres, investidores e familiares internos sob medida. A coletiva de imprensa no Waldorf Astoria foi um espetáculo, com repórteres e investidores esperando que Maxwell Blake assumisse o controle de seu destino. Clary assistia ao vídeo pelo celular, o restaurante às escuras, com a respiração presa na garganta. Max subiu ao pódio, com as câmeras piscando em seu rosto, calmo, mas determinado. Meu nome é Maxwell Blake, começou ele, com a voz clara. Durante anos, me escondi de alguém de quem tinha medo. Meu passado, meu nome, meu futuro. Mas alguém me mostrou que a única maneira de viver é escolher a própria história. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão, como se quisesse que Clary ouvisse. Meu pai construiu um império, mas não é meu. Eu não sou a sombra dele. Sou escritor e escolho a vida em que acredito, não a que vocês esperam. Ele deu um passo para trás. O caos se instalou na sala. Repórteres gritavam. O rosto de seu tio estava sombrio de raiva. Max saiu, ignorando as câmeras, e foi direto para a lanchonete. Clary estava esperando, a porta destrancada, um bule de café fresco sendo preparado. Max irrompeu em seu terno amarrotado, os olhos brilhando de desafio. Eu fiz isso, disse-ele sem fôlego. Eu disse não a eles. Clary sorriu, com lágrimas escorrendo. Eu o vi atravessar a sala e puxá-la para um abraço, a voz abafada contra o ombro dela. Você é minha família. Clary, sempre foi. Max não abriu mão completamente de sua herança. Ele contratou um advogado para negociar um fundo fiduciário, o suficiente para viver, mas não o suficiente para acorrentá-lo. Ele e Clary se mudaram para o Brooklyn, um pequeno apartamento com piso rangente e vista para o East River. Clary matriculou-se na faculdade comunitária para obter seu diploma de professora, suas noites cheias de planos de aula e esperança. Max escreveu seu romance, A Cidade das Sombras, uma expansão de sua história, publicado sob seu próprio nome. Não foi um sucesso de bilheteria, mas encontrou leitores que se reconheceram em suas páginas, e isso foi o suficiente. Eles mantinham o restaurante como sua pedra de toque, um lugar para se encontrarem em noites tranquilas. Clary corrigia provas, Max rabiscava e eles trocavam histórias enquanto tomavam um café, com o zumbido da cidade como pano de fundo suave. Certa noite, Max entregou a Clary um novo manuscrito, com a dedicatória simples dizendo Clary. Meu lar. Anos depois, Blair permaneceu de pé, de corpo e alma, em sua sala de aula, ensinando crianças a encontrarem sua voz. O segundo livro de Max foi um pequeno sucesso, e ele havia iniciado uma oficina de escrita para crianças adotivas, repassando o que Clary lhe dera. Eles não eram ricos, mas eram completos. Suas vidas foram construídas sob uma decisão da qual nenhum dos dois se arrependia. O Starlight Diner ainda estava de pé, com seu letreiro de neon piscando, mas vivo em uma noite de neve. Clary e Max estavam sentados em sua antiga mesa, a jukebox finalmente consertada e tocando uma melodia suave. Você acha que algum dia vamos sair deste lugar? Perguntou Max, sorrindo. Clary riu. Sua mão encontrou a dele. Sem chance. A cidade continuava em fúria, mas por dentro eram apenas eles, duas almas que haviam se encontrado. Eles escolheram o amor em vez da herança, a verdade em vez da tentação em uma história que pertencia somente a eles.